O estoicismo pode funcionar como uma espécie de autoajuda? O Luiz Felipe Pondé, filósofo, acabou de fazer um vídeo sobre isso, que apareceu aqui na minha timeline. Alguns alunos também pediram para eu falar sobre isso. Eu queria complementar algumas informações que ele não dá naquele vídeo, neste aqui. Certo? Após a vinheta, eu volto para falar sobre o assunto. O que o Pondé fala no vídeo dele é que estoicismo é usado efetivamente na autoajuda atualmente, desde alguns anos, porque principalmente os principais modelos de empreendedores, empresários do mundo atual, que são aqueles que estão no Vale do Silício, utilizam fartamente desse tipo de literatura, a promovem constantemente e, nesse sentido, acabam que a difundem para todos os outros empresários, empreendedores e aspirantes do mundo inteiro, já que é assim que funciona mesmo, né? A gente tende a copiar aqueles que a gente quer alcançar. Então, ele se limita a dizer isso, se limita a dizer que é brega, é um chavão ali do Pondé, ele repete que é brega tudo aquilo que ele quer rechaçar, mas não explica muito bem, e aí indica a leitura dos próprios estoicos, em vez de ler essa literatura de segunda mão. Seguinte, o que o Pondé fala é interessante no sentido de impelir você a ler os próprios estoicos. Mas aqui eu quero te dar mais informações sobre o que diferencia, na verdade, a autoajuda de estoicismo. Lembrando que já tem uma aula sobre estoicismo, né? Vou colocar aqui, se você quiser assistir ela inteira. Mas aqui o meu intuito não é dar uma aula, mas apenas fazer um comentário breve sobre a relação entre autoajuda e estoicismo. E a melhor maneira de entender o que é autoajuda é entender com base numa ideia principal, que é a ideia de que se você fizer a sua parte, o mundo irá te ajudar, o mundo irá te levar para frente, ou o mundo irá conspirar a seu favor. Ou seja, nessa ideia central de autoajuda, está contida a ideia de que o principal responsável pela sua vida é você, o principal responsável pelo seu sucesso é você, o principal responsável pela sua felicidade é você. Vamos contrastar isso com o que o estoicismo prega, diz, defende. Tem algumas ideias centrais aí na autoajuda, que é a ideia de eu como centro da vida, a ideia de sucesso e a ideia de felicidade. São temas constantes. E é para isso que chamam pensadores para falar nas empresas, para dar nas palestras e tal, né? Quem sou eu? Como nos entender hoje na contemporaneidade? Como alcançar o sucesso? Como controlar o tempo? Como ser mais concentrado, como não procrastinar e como ter uma vida feliz, se é que isso é possível e tal. A ideia de centralidade do eu, né, a subjetividade, como sendo a principal responsável pela vida, não é estoica. Inclusive, é todo o contrário. Os estoicos não acreditavam que o indivíduo era responsável por aquilo que a sua vida por aquilo que ia acontecer na sua vida. A ideia central do estoicismo é que você precisa encontrar o seu lugar no cosmos, ou seja, na realidade. Esse lugar não é você quem escolhe. Você precisa aprender a se conformar a esse lugar e, portanto, você precisa aprender a não lutar contra esse lugar. Portanto, não é você quem escolhe. A ideia de indivíduo aí não é central. Portanto, já é uma diferença abissal entre estoicismo e autoajuda contemporânea empreendedora, que utiliza das técnicas do estoicismo para perseguir os seus objetivos, certo? Segunda ideia é a ideia de que o sucesso é o principal, a vida bem-sucedida, a vida que alcança os seus propósitos. Uma consciência estoica decorrente daquela primeira é de que os propósitos que você coloca para si mesmo não necessariamente vão se realizar. E se você não souber disso, você se frustra. E se você se frustra, a sua vida é miserável, quando poderia não ser. Mas a sua vida poderia não ser miserável não porque você atinge aquilo que quer, mas porque você anseia aquilo que não pode ter. Portanto, estoicismo e sucesso, nesse sentido de alcançar as metas e objetivos, não se casam. Não se casam, melhor dizendo. E a terceira ideia, que é a ideia de felicidade, que os gregos chamavam de eudaimonia. Bom, ainda que gregos em geral, estoicismos, por consequência, almejassem a eudaimonia, a felicidade, a noção de felicidade lá não é a mesma que a noção de felicidade cá.
De algum modo, a noção de felicidade atual, desde a modernidade, está muito centrada na noção de prazer, de alegria, de contentamento. Muito desses palestrantes que têm tradição filosófica na formação indicam que a felicidade tem a ver com contentamento, alegria, né? Estar num estado de ânimo exaltado. Só que nada mais anti-estoico que isso. Os estoicos, ao contrário, desconfiavam profundamente desses afetos, paixões alegres, porque eles podem te habituar a crer que a tendência será essa, quando na verdade pode não ser. Quando na verdade o mais provável é que não seja. Não é que os estoicos negam o valor da alegria, é que eles ressaltam que a alegria não é permanente. E se você achar que a felicidade está na alegria, você tende a achar que a alegria não vai embora, ou a achar que quando ela for embora, você não é mais feliz. Ou seja, você tende a confundir felicidade com alegria. Você tende a confundir felicidade com pico de dopamina, como a gente diria hoje. Essa é uma terceira ideia que não casa. Portanto, autoajuda utiliza estoicismo? Utiliza, mas utiliza da maneira que costumamos utilizar as coisas hoje, né? Só pinça aquilo que interessa, faz uma espécie de ecletismo, né? Assim, ignora que existem pressupostos, que existe um corpo conceitual ali e só pega as técnicas. Ou seja, você tem que se acostumar a sofrer, você não tem que ser um mimizento, não é isso que falam os que acreditam em estoicismo? Por quê? Porque você tem que trabalhar, porque você tem que servir, porque você precisa dar conta daquilo que você precisa dar conta. Mas o principal não te falam. Ainda que você faça tudo isso, é muito possível que você jamais alcance aquilo que você quer alcançar. É possível que você jamais bata a meta.